Gêmeos, cheguei para sua leitura, uma leitura intuitiva, atemporal, coletiva. Pegue para você só aquilo que ressoar com o seu momento, com o seu repertório de vida. Se nada ressoar, está tudo bem. Dê uma olhadinha nos outros vídeos do canal, que lá pode ter uma mensagem bem bacana para vocês, tá bem? Lembrando que o link para leituras particulares estão na descrição do vídeo, que vem a mensagem mais assertiva, que vem a mensagem mais elevada, mais iluminada para o coletivo de Gêmeos. Mesa beta para Gêmeos. Felicidade é muito mais uma escolha do que uma circunstância. Ao olhar para o copo pela metade, cabe a você decidir se ele está metade vazio ou cheio até o meio. Fundo do deck, celebre suas vitórias, veja tudo o que conquistou e alegre-se com elas. Então parece que tem um contexto aqui, tem uma situação aqui que, né, parece que, né, Gêmeos está meio cabisbaixo. Porque está falando da felicidade, que é uma escolha, está nas suas mãos. Tudo vai depender do olhar. A forma, o olhar que você vai dar para a situação, para o contexto, onde você pode ir por um caminho onde você não vai ficar feliz e o caminho pelo qual você vai ficar satisfeito e feliz. Então, é o olhar que você está dando para a situação, para o contexto. Rei de Ouros, alguém que alcança um status elevado através do amadurecimento, do aprender a lidar com o dinheiro. Alguém que já passou aqui por situações bem difíceis relacionadas à matéria, relacionada ao dinheiro, e que se mantém em constante vigilância e digo até mesmo preocupação com relação a dinheiro. O que mais? O que está acontecendo com esse geminiano? O fardo, a finalização aqui de uma situação e veio junto com a carta da justiça, falando para que você fique tranquilo. Justiça sendo feita, trazendo a finalização de um fardo aqui. Falando de honestidade, falando de verdade vindo à tona, falando de você recebendo sim aquilo que é seu por merecimento. Tem aqui uma resolução que traz equilíbrio. E a carta do carro falando de vitória, falando de você confiar na sua capacidade de seguir em frente, superando os obstáculos, alcançando o sucesso, falando aqui de alguém que tem uma ambição, mas é uma ambição boa. E ó, de fato, tem aqui uma vitória, tem o recebimento de algo por merecimento, porque a gente tem 3 cartas falando de edificações ao fundo. O Rei de Ouros, a carta do fardo e até mesmo a carta do carro. E a justiça no meio. Então, Gêmeos, ó, segura firme aí, segura o tchan. Segue em frente com disciplina, trabalhando duro, concentrado, com foco aonde você quer chegar, porque as coisas vão sim acontecer. Não desanime precipitadamente. Fundo do deck, 6 de espadas. A vida, a espiritualidade, enfim, no meio como melhor tiver afinidade, está
corroborando, está colaborando para que você siga num caminho de trabalhar, de conseguir essas conquistas, mas de uma maneira mais calma, seguindo sim em frente. Depois aqui de uma situação, digo turbulenta, né? Daqui de uma tempestade aqui, mas está falando de cura, está falando de progresso novamente, está falando de seguir em frente. Mesmo que você esteja se sentindo desanimado, com essa energia no começo da leitura, assim, tipo meio cabisbaixo, meio, né, poxa vida, e mais do que isso, independente do que esteja acontecendo, não permita que seja um alimento para autossabotagem. Tem algo maior aqui te direcionando, tirando as curvas de rio do meio do caminho, enfim, qualquer situação que possa consumir a sua energia, porque você já vem de um processo aqui bem desgastante. Vamos ver o que mais. Dez de espadas, meio no bloqueio, meio de ponta cabeça. 10 de espadas, também falando de finalização. De finalização que vem trazer uma liberação mental muito grande. Aqui tem um cansaço físico. Alguns aqui podem estar até, inclusive, sentindo dores musculares, seja nas pernas, seja nos braços. Não, lombar não. Pernas e braços. Por conta da tensão mesmo, por conta de todo esse processo que você vem vivendo. E aqui tem também uma finalização quando se trata do mental. Tem uma situação aqui que fala de muita fofoca, que fala de amargura, que fala, né, de falácias, enfim. Nem dê ouvidos e siga em frente. É quase que um D de ombros, 2 de paus, falando que está nas suas mãos escolher, né? Escolher dar ouvidos, né? Alimentar uma energia aqui que não agrega valor, ou de você fazer uma escolha de fazer efetivamente um planejamento e seguir em frente, independente do que estão falando, independente do que estão fazendo ou realizando. E se bobear aqui, você antecipa num determinado grau a sua conquista. Por isso, falando para você avaliar bem, né? Ver o que você já fez, o que você está prestes a fazer. Está pedindo para você direcionar, ó, a fartura, o status, direcionar a situação, fazer uma escolha e ficar com ela e trabalhar duro em cima de fazer as coisas acontecerem. Se eu não me engano, foi a carta dos amantes, só foi. Gente, e com a carta do carro também. Fundo do deck, rainha de espadas. Tem alguém aqui que tá, tem um geminiano que tá bem focado. Bem focado na racionalidade, no fazer das coisas acontecerem. Uma escolha feita com paixão, direcionando. Mais do que isso, gente, de verdade, eu sinto que tem romance no ar. Desde da leitura das 18 horas que falou de, né, uma energia masculina, enfim, alguém vindo e trazendo uma certa calmaria, mas vindo, né? Ainda foi, se eu não me engano, eu falei alguma coisa que ainda tinha coisas a serem arrumadas, coisas a serem acertadas. E aqui, ó, era algo mais emocional, mas aqui tem uma questão mais mental. Lá eu acho que estava das 18, nossa, tô até gaguejando.
das 18, me parece que estava muito mais relacionado com, né, a figura masculina, pelo que eu me recordo aqui, e aqui muito mais relacionadas a vocês. Olhando as cartas de uma maneira geral e falando sobre relacionamento, o Rei de Ouros, ele vem no sentido de um parceiro generoso, próspero, entrando na sua vida. Uma parceria. Vamos lá, se você está solteiro, fala desse parceiro generoso, próspero financeiramente, entrando na sua vida. Se você já tem alguém, né? Se você já tem a sua pessoa ideal, fala de vocês alcançando um novo nível de maturidade, maturidade financeira, maturidade assumindo, né, novas responsabilidades. Ai, ai, ai. Acho que tem um pernilongo por aqui. Mas o rumo é no caminho, as coisas caminhando para o caminho da prosperidade, da abundância. Porque aqui fala, né, de aceitar novas responsabilidades e o 10 de bastos, ele vem nessa coisa de aceitar responsabilidades, mas aceitar até certo limite. Aceitar até um certo limite, não sobrecarregar o parceiro, não sobrecarregar o outro. Enfim, porque cruza diretamente, né? E a carta do carro, a gente tem duas vezes a carta do carro, essa aqui num sentido mais, né, paralisado, mas essa aqui em total movimento. E fala dessa coisa do mover-se rapidamente, de um relacionamento acontecendo de uma maneira, né, mais rápida. Enfim, tem uma situação aqui. Vamos ver o que mais. Os pássaros, falando de sonhos, falando de liberdade, falando de realizações, tá falando de flerte, tá falando de conversa, tá falando de um encontro amoroso aqui, virou? Não. Eita, que virou um monte. Vamos lá. Carta da dama, lá, lá era o cavaleiro, né? Carta da dama, a carta das nuvens, o ramalhete, falando aqui de tomar decisões, os sentimentos estando confusos, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, mas falando aqui de oportunidades que vêm por merecimento, falando aqui de um processo de aprendizado, de se permitir escrever uma nova história, trazendo um renascimento, trazendo a renovação, trazendo a realização dos sonhos e vindo com a carta das estrelas, falando de sorte, falando de sucesso, gêmeos. Eita, que falou e falou um monte. E no fundo do deck, o equilíbrio. Falando para você confiar nas pessoas, falando de segurança, falando de estabilidade, falando de relacionamento próspero e seguro, falando de construir uma nova família, gêmeos. É isso aqui o que eu tenho para vocês. Espero que tenham gostado. Se gostou, desce o dedo no like, se inscreve no canal. Eu deixo aqui meu forte e carinhoso abraço para vocês. Link para leitura particular na descrição do vídeo. Até a próxima. Tchau, tchau.